Olha só, um estudo da Universidade Federal Fluminense desenvolveu um biocarvão magnético que elimina toxinas. É isso mesmo, para isso são utilizados rejeitos de fruta no tratamento das águas. A gente vai entender mais sobre isso com o Alex Rodrigues. Metade do esgoto gerado no Brasil ainda não é tratado. Para mais de 100 milhões de brasileiros, não existe sequer a coleta dele. Analisando essas questões e o lixo produzido e que pode ser reaproveitado, o pesquisador Bruno Salarini teve uma ideia. Então, acabou surgindo um pouco naturalmente, sim. Eu acho que veio numa conversa informal dela sobre o tema. Acho que alguém levantou assim, mas na hora de escolher, né, o material, alguém, mas e o coco? O coco verde, né? Tem tanto, assim, a gente olha na orla da praia, vê as lixeiras lotadas, por que não usar, né? E aí ela veio falar comigo essa ideia, né? Eu falei, bom, ótimo. Comentei com ela que o problema seria justamente que o coco tem muita umidade. Então a gente acaba gastando um pouco mais de energia para secar ele. Mas aí nossa intenção era não só a água, demora aí 12 anos para se decompor num aterro sanitário, por exemplo. Então imagina uma tonelada de coco ocupando aquele espaço enorme por 12 anos. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil, quase 35 milhões de pessoas aqui no país ainda não têm acesso à água potável. Bom, e você deve estar se perguntando agora, né? Como que um coco verde, algo que é tão acessível em relação a preço, aos locais onde é vendido e as regiões do Brasil também, está presente em todas, pode auxiliar no tratamento do esgoto. Eu já te antecipo que não é algo tão simples. A doutora Marcela, orientadora do Bruno e especialista na área, nos explicou bem como é feito esse trabalho de despoluição da água. A casca do coco verde é um resíduo que é muito interessante para formar um carvão, né? E o carvão tem uma propriedade interessante, porque como ele tem uma área superficial muito alta, ele tem a capacidade de remover substâncias no meio aquoso, através de um processo que nós chamamos de adsorção. Então, como que funcionaria esse processo, né? A gente, no processo que nós desenvolvemos no nosso grupo, nós pegamos a casca do coco verde, removemos a polpa, e então secamos a casca do coco. A casca do coco seca, ela foi então triturada e depois submetida a um processo que é chamado de pirólise. No final do processo de pirólise, o principal produto que nós obtemos é o carvão. O carvão, então, ele passa por um tratamento químico, que nós chamamos de ativação, e esse processo químico torna ele um absorvente ainda melhor. Então, aumenta a área superficial dele, então a eficiência dele como um removedor de contaminantes da água melhora muito. Só que existe ainda um outro porém para a gente resolver, né? O que acontece? Quando a gente pensa nas estações de tratamento de água, quando você tem os tanques cheios de água e a gente coloca o carvão dentro desses tanques, a gente tem que pensar que por um tempo o carvão fica ali, né, atuando como um removedor desses contaminantes da água, mas na sequência a gente precisa remover o carvão da água para então liberar somente a água para que ela seja distribuída para as residências, né? Esse processo normalmente é feito por filtração, só que é um processo que demanda muita energia, você gasta muita energia com esse processo de filtração. Esse processo de filtração a gente pode imaginar como acontece quando a gente prepara café em casa, né? Que a gente usa um filtro de papel e o pó do café fica retido e somente o café passa. Então, qual foi a solução que nós pensamos para essa questão? Incorporar a propriedade magnética neste carvão. Porque se ele for magnético, a gente pode utilizar ímãs para recuperar ele desses tanques de água. A ideia do Bruno, que vem sendo desenvolvida na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, já tem despertado a atenção de empresas e estudiosos. Também tiveram contatos de pessoas que trabalham com tratamento de água e efluente. E a gente está avançando um pouco nessa conversa, tentar juntar a expertise, tentar entender quais são os problemas que eles veem e como é que a gente consegue interagir, como é que a gente consegue ajudar, como é que a gente consegue testar o nosso material também numa situação mais cotidiana, mais real. Os impactos na sociedade em geral não serão tão perceptíveis financeiramente, mas existem muitas vantagens interessantes.
O principal impacto direto, né, seria uma melhor qualidade da água que chega nas residências atualmente, né? Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, há pouco tempo, há cerca de 2 anos, nós tivemos as águas foram abastecidas com uma água que tinha um odor característico, devido à presença da geosmina, né? Essa contaminação foi resolvida como? Se implementando uma etapa adicional nas estações de tratamento de água, onde se colocava o carvão ativado. Só que, como ele é caro, ele não é um processo colocado rotineiramente, né? Utilizado rotineiramente nas estações de tratamento. Ele só é utilizado em casos emergenciais. Então, com o nosso produto, a gente acredita que, como se tem um interesse em se dar um destino, né, para esse resíduo, a gente consiga produzir em grande quantidade e, então, que essa etapa seja realizada frequentemente, rotineiramente, garantindo que toda a população tenha sempre água limpa e adequadamente tratada em sua residência. Pesquisas com outras frutas que têm seus resíduos descartados após o nosso consumo também têm sido realizadas. E em breve deveremos ter novidades. Outros resíduos poderiam ser utilizados como precursores na produção desse biocarvão. Alguns exemplos, por exemplo, a casca da melancia, o resíduo, né, o bagaço da cana, são alguns exemplos que a gente poderia também utilizar como precursor. Olha só, muitas iniciativas, né, que fazem toda a diferença